Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, né? Estamos reunidos para nós conhecermos um pouco mais sobre a nossa fé, né? E assim crescermos, né? Em degrau, em fé, para amarmos mais a Deus, né? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Todos vocês que estão assistindo, que perseveram, né? Deus abençoe a perseverança de vocês. Vamos, né, estar em oração, então, para a gente começar bem essa conversa de hoje, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, meus irmãos, nós estamos vendo, né, o 8º artigo do Credo, né? Creio no Espírito Santo. Nós estamos vendo quem é a pessoa do Espírito Santo, né? As suas denominações, os seus nomes, onde está escrito na Bíblia, né? E hoje a gente vai ver um pouco, né, da relação entre o Espírito Santo e a Igreja, né? Essa aula de hoje vai ser dividida também como semana passada. Vou falar um pouco hoje e semana que vem, se Deus quiser, vou terminar sobre o Espírito Santo, tá? Então vamos pegar aí a nossa Bíblia, Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 16. Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 12 ao 13. O Evangelho de São João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, fala sobre a última ceia do Senhor, né? A última ceia que o Senhor teve com os seus discípulos. Então, nessa última ceia, Jesus fala algo muito importante sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Que ia enviar o Espírito Santo sobre eles, né? Aí aqui no capítulo 16 de São João, no versículo 12, está dizendo assim: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Meus irmãos, essa passagem bíblica, ela responde muita coisa, né, que nossos irmãos evangélicos nos perguntam, né? Por que a igreja faz procissão? Onde está escrito na Bíblia que a gente reza o credo, né? Jesus dizendo para eles que muitas coisas Jesus tinha que dizer para eles, mas eles não podiam compreender agora, né? Porque o psicológico dos apóstolos ali, eles não compreendiam muita coisa, né? Todas as coisas que a igreja hoje sabe, os apóstolos não sabiam. Muitas coisas os apóstolos não sabiam, né? Ou seja, a sua psicologia, eles não compreendiam. Então Jesus não podia. É igual uma criança. Você pega um bebezinho aí, você vai dar comida sólida para ele, né? Vai dar uma feijoada. Ou então, por exemplo, uma criança aí de 3, 4 anos de idade, você vai ensinar a tabuada de 1 a 9, ela não vai compreender, porque a cabecinha ainda não está preparada, né? A igreja, meus irmãos, é um organismo vivo, né? Ela foi crescendo ao longo dos séculos. Como Jesus está dizendo aqui, ó, muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora, não podeis compreender agora. Mas quando vier o Paráclito aqui é o Espírito Santo, a palavra quer dizer o advogado, o defensor, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á. Essa palavra aqui, ensinar-vos-á, é um verbo que está no futuro, ou seja, ensinar-vos-á toda a verdade. Não é a parte da verdade, toda a verdade. Então, durante os séculos, nesses 2000 anos, o Espírito Santo foi revelando à igreja as verdades da nossa fé, né? E a igreja e o Espírito Santo ainda continuam ensinando essas verdades. Então, por que a igreja ela nunca errou e nunca vai errar o caminho? Porque ela tem assistência do Espírito Santo, né? Se a gente dizer, se nós católicos nunca podemos dizer isso, a igreja errou o caminho.
Se nós dissermos isso, nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso. Porque Jesus disse aqui, ó, o Espírito da verdade ensinar-vos a toda a verdade. Então, toda a verdade que a igreja ensina é o Espírito Santo que inspirou. É o Espírito Santo, ele é a alma da igreja, né? É ele que dá vida à igreja, através dos sacramentos, através da sua liturgia, da espiritualidade, né? É o Espírito Santo que conduz a igreja. Então, o Espírito Santo não pode abandonar a igreja, porque Jesus seria mentiroso, e Jesus não é mentiroso, né? Então, a igreja católica não errou o caminho. O que muitas vezes acontece? Maus exemplos de nós, cristãos, faz parecer para as outras pessoas, né, que a igreja católica está errada. Não, mas é o meu erro. A igreja pede para mim não roubar, eu roubo. Quem está errado? Eu estou errado, não é a igreja. A igreja, não é a igreja que está errada. A igreja pede para mim não fazer, eu faço. Então nós temos que ter essa compreensão. A fé madura, meus irmãos, é isso. Por exemplo, o padre está envolvido com um escândalo. Ele está errado, a igreja não. Ele está errado. O bispo está errado, ou o papa está errado, o catequista está errado. A igreja não, porque a igreja nos pede outra coisa. Nos pede para que nós não pequemos, e nós pequemos, e nós pecamos. Então, essa passagem bíblica aqui, queria que você gravasse essa passagem bíblica, essa passagem, né, João 16, 12 ao 13. Muitas coisas Jesus tinha a dizer aos apóstolos, mas eles não podiam compreender agora. Mas quando vier o parágrafo, a promessa, quando vier o parágrafo do Espírito da verdade, ensinar-vos-á. Né? Aqui estava aqui os 12 apóstolos, né? Os 12 apóstolos ali representam a igreja. Então a igreja, esses 2000 anos, é assistida pelo Espírito Santo que ensina durante os séculos toda a verdade. Né? João 14, aí volta a página. Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 25 ao 26. Jesus ainda na última ceia. Lembra que a última ceia começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Ainda na última ceia, Jesus dizendo isso. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Jesus dizendo de novo, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Jesus batendo nessa tecla, né? E Jesus aqui diz outra coisa muito importante, recordará tudo o que vos tenho dito. Quando nós fomos ver sobre os evangelhos, sobre as escrituras, sobre o magistério da igreja, sobre a tradição da igreja, a gente vai ver isso, né? Que os evangelhos, né? Os 4 evangelhos foram escritos depois de 20, 30 anos da morte de Jesus. Então, como é que os apóstolos anunciaram Jesus? Oralmente. Então, o Espírito Santo recordava aquilo que Jesus falava e fazia com eles para que eles pudessem escrever. Né? Então, o Espírito Santo vos recordará tudo o que vos tenho dito. É uma promessa de Jesus, né? O Espírito Santo foi, assim como o Espírito Santo falou pelos profetas lá no Antigo Testamento, exortava o povo, orientava o povo, o Espírito Santo também faz aqui, né, de uma maneira mais clara, né? Com os apóstolos, com os escritores, com as pessoas que escreveram, as comunidades que reuniram os textos do Novo Testamento. Então o Espírito Santo recorda-vos-á, né? Ensinar-vos-á e recordará tudo o que os tenho dito. Jesus batendo mais uma vez nessa tecla, né? E aonde que acontece isso, né? Jesus fala para eles, né? Eu vou enviar o Paráclito. E quando que o Paráclito, né? O Espírito da verdade desceu sobre os apóstolos, né? No dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa judaica onde os judeus celebravam as colheitas, né? Então era um dia de muita festa, onde os judeus do mundo inteiro vinham se reunir em Jerusalém para celebrar as colheitas, né? E Jesus envia o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo. E onde a gente acha essa passagem bíblica? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Do capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? As pessoas dizendo. Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, os habitantes da Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, crentes e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão todos embriagados de vinho doce. Então, aqui, meus irmãos, os apóstolos, reunidos com Nossa Senhora em oração, e o Espírito Santo, a promessa que Jesus disse lá na última ceia se manifestou aqui. O Espírito Santo veio e veio como uma língua de fogo, e repousou sobre cada um deles. E aqui que nasceu a missão da igreja, vamos dizer assim, A ação missionária da igreja começou aqui no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo deu força aos apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos eram homens medrosos, abandonaram Jesus na sua paixão, mas depois desse fato, depois desse dia, todos os apóstolos foram homens corajosos, ao ponto de entregarem suas vidas. Isso é muito significativo para nós hoje. Nós que temos medo, nós que temos vergonha, nós que não amamos a Jesus, não amamos a Deus, para nós podermos amar a Deus, ser fiel à sua missão, o que nós podemos fazer? O que nós podemos pedir a Deus? O Espírito Santo, o fogo de Pentecostes, para que nós possamos ser corajosos, intrépidos no Espírito Santo, E aí continua, no versículo 14 agora, no mesmo capítulo, versículo 14. Então Pedro, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte disse, Pedro, aquele homem medroso que negou Jesus 3 vezes, que dizia que não conhecia o Senhor, que foi um covarde. Olha o que Pedro disse depois do Espírito Santo para aquela multidão: homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que não sei ainda a hora terceira do dia. Jesus falando, Pedro falando para ele: esses homens não estão embriagados. Para nós aqui estão, estão embriagados com o Espírito Santo, Estão entregues ao Espírito Santo. Aí, Pedro lá no versículo 22, no versículo 22 a 24, Pedro vai dizendo: israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou por meio de vós, como vós mesmos sabeis. Depois de ter sido entregue segundo determinado desígnio e presciência, previsão, de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela retivesse em seu poder. Olha o que Pedro disse. Pedro, que era um homem, que foi um homem covarde, que negou Jesus 3 vezes diante de uma mulher, A mulher na época de Jesus não tinha voz, então as pessoas não acreditavam no que as mulheres falavam, Pedro aqui intrépido: esse Jesus que vocês mataram. Pedro enfiou o dedo na cara dos judeus e falou: vocês mataram o autor da vida. Um Pedro medroso e agora um Pedro corajoso. A resposta é o Espírito Santo. A resposta é o Espírito Santo que dá força, que dá coragem. É esses homens que deram a vida. Se a gente ler depois os Atos dos Apóstolos inteiro, vocês vão ver ali que os apóstolos passaram, apanharam, foram açoitados por causa do nome de Jesus, e eles ficavam alegres. Felizes somos nós que merecemos ser dignos de ser açoitados por nome de Jesus. Os mártires que morreram, que deram suas vidas rindo, deram suas vidas felizes, porque estavam morrendo por causa de Jesus. Isso é a força do Espírito Santo. Quem não tem a força do Espírito Santo não aguenta viver a sua fé nessa vida, não aguenta.
Nós precisamos sempre pedir a força do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa fortalecer a nossa vida, né? A nossa alma, a nossa fé. E continua ainda lá no versículo 32 ao 41. Pedro ainda dizendo. Não, ainda São Lucas, né, que escreveu o Atos dos Apóstolos, dizendo. São Pedro dizendo: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro falando, nós somos testemunhas que Deus ressuscitou Jesus. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Está dando testemunho do Espírito Santo também. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia disse: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza, de que este Jesus que vós crucificaste, Pedro falando de novo, vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Né? Senhor, os judeus só usavam a palavra Senhor para Deus. Então Pedro ali estava reconhecendo que Jesus era Deus e que era o Messias, o Cristo, né? Aquele esperado pelos judeus. Meus irmãos, os judeus esperam o Messias até hoje. Né? O povo judeu espera o Messias até hoje. E para nós cristãos, o Messias já veio. Né? Para muitos judeus daquela época também veio, como desses apóstolos. Então o Pedro ali no seu primeiro discurso da igreja, o primeiro discurso do Papa, né? Que é São Pedro, anunciando Jesus Cristo, anunciando o Espírito Santo. Né? E a palavra vai falando, aqui no versículo 37, olha só a consequência do anúncio do reino dos céus com o fervor do Espírito Santo. Versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Que devemos fazer, irmãos? Ou seja, em outra tradução bíblica está dizendo aqui: o que devemos fazer para ser salvos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Versículo 40. Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. São Pedro dizendo para nós hoje ainda: salvai-vos dessa geração perversa, afastai-vos daqueles que não querem a Deus, que querem viver uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, né? Esse afastai-vos aqui, você não praticais o pecado, né? Os que receberam a sua palavra foram batizados. Então todas aquelas pessoas que estavam ali que perguntaram foram batizadas. E quantas pessoas eram? E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. O primeiro anúncio da igreja com o fervor do Espírito Santo converteu 3.000 pessoas. Mas isso só foi possível pela ação do Espírito Santo. Está vendo a importância do Espírito? O Espírito age na igreja desde o seu primeiro dia de anúncio. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja, né? Unido. O que é a alma no nosso corpo? Quando que a pessoa morre? O que é a morte no ser humano? A morte do ser humano é quando a alma se desprende do corpo. O corpo não se mantém mais. Então, o Espírito Santo não tem como sair da igreja, porque ele é a alma da igreja. Ele mantém a igreja viva, né? Agora no Catecismo 688. Versículo muito bom, muito bonito, né? Parágrafo 688 do Catecismo, né? Creio no Espírito Santo. Está dizendo aí: a igreja, comunhão viva dos apóstolos, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Então, aonde é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta? Na igreja. Então não tem como eu ter fé em casa. Não tem como eu ter fé em casa. Eu tenho que fazer parte da igreja. E como que nós fazemos parte da igreja? Através do batismo, como nós vamos ver nos sacramentos. Eu faço a ser filho da igreja através do batismo, através do nosso batismo. E ali eu recebo o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo faz morada em mim, né? A Santíssima Trindade faz morada em mim. E o Espírito Santo
age na igreja, porque é na igreja que eu recebo o batismo, é na igreja que eu recebo a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, estando na igreja, não estando na igreja fisicamente, né, mas estando misticamente, espiritualmente dentro da igreja. E eu estou misticamente, espiritualmente dentro da igreja quando eu sou batizado. Quando eu sou batizado, eu estou dentro da igreja. Quando eu confesso os meus pecados, eu estou dentro da igreja. Quando eu comungo, eu estou dentro da igreja. É a igreja que nos casa, é a igreja que nos dá a unção dos enfermos, é a igreja que nos abençoa. O Espírito Santo age dentro da igreja, né? 737. Está dizendo é o Espírito Santo e a igreja, né? A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na igreja. Então a missão de Jesus de salvar e do Espírito Santo de santificar é na igreja. Corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. O Catecismo reforçando isso de novo. 739. Por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, né? É Cristo a cabeça do corpo, que o difunde em seus membros, para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo o Espírito Santo e Santificador. Através dos sacramentos, né? Batismo, crisma, unção dos enfermos, sacramento do matrimônio, confissão, sacramento da ordem, né? Todos os 7 sacramentos que o Espírito Santo nos cura, nos alimenta, nos fortalece, nos unge, né? É vivendo os sacramentos que nós vamos buscar a fé, né, em grau em grau. 741. Agora é uma passagem bíblica, né? 741 está dizendo assim: o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que seja conveniente pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Isso aí está escrito lá em Romanos 8, 26, o Catecismo está dizendo aí. Então o Espírito Santo vem socorrer a nossa fraqueza. Como nós vimos ali no Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo veio a fraqueza dos apóstolos, eles eram medrosos. E depois do Espírito Santo eles foram corajosos. O Espírito Santo veio socorrer a fraqueza deles. Então o Espírito Santo também pode socorrer a minha fraqueza. Como se o Espírito Santo também pode recorrer à sua fraqueza, socorrer a sua fraqueza. Peçamos ao Espírito Santo que nós possamos aprender isso, né? Todos os dias pedir: Espírito Santo, venha me conduzir nesse dia de hoje, venha conduzir os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes. Vem, Espírito Santo, vinde Espírito Santo, né? Então, meus irmãos, para a gente não ficar com muita informação, que isso fique hoje, né? Por hoje já basta, né? Hoje nós vimos um pouco o que é a primeira parte, o Espírito Santo e a igreja, a importância do Espírito Santo na igreja. Seria bom hoje, eu peguei poucas passagens bíblicas, poucos versículos, seria bom que você pegasse, lesse, né? Meditasse, compreendesse que a Igreja Católica ensina a verdade, porque o Espírito Santo a conduz. E a Igreja Católica nunca perdeu o rumo da verdade, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Entendeu? Que o Espírito Santo possa descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua fé. Possa te fortalecer nas fraquezas, né? Que possa ter um domingo abençoado, uma semana abençoada. Que nós possamos, se você pode, venha participar da Santa Missa. Eu tenho visto poucas pessoas da Crisma na Santa Missa de noite. Não sei se algum de vocês vão de manhã. Mas se você pode ir à Santa Missa, vai à Santa Missa. Vai receber Jesus Eucarístico, vai ouvir a palavra, vai receber o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus abençoe você, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.